Neste workshop, iremos abordar o tema Integrando COBOL e Real-Time Analytics. Fundada em 1979, a Faircom é uma empresa de banco de dados multimodelo que disponibiliza uma tecnologia compatível com as soluções chave-valor não relacional, totalmente ácido, com o complemento de interfaces SQL sobre os mesmos dados. Com clientes em mais de 100 países, a filial brasileira é responsável pelo atendimento à América Latina. A tecnologia Faircom é utilizada nos mais diversos segmentos, desde sistemas de missão crítica com volumes transacionais que chegam a centenas de milhares de transações por segundo, até cenários em que há pouca disponibilidade de recursos de processamento, memória ou acesso para a administração inviabilizem outras soluções. Assim, desde o processamento de cartões de crédito nos autorizadores ou na aquisição de dados temporais no mercado de capitais, passando por robôs industriais e no controle de salas limpas e na manufatura de chips, e chegando à estação espacial, a performance de nossos produtos faz a diferença. Graças a esses benefícios, grandes empresas utilizam nossa tecnologia em sistemas de missão crítica. Na verdade, mais de 40% das 100 maiores empresas mundiais listadas na Fortune 100 são clientes Faircom. Quando você realiza uma compra com seu cartão, quando vai ao médico ou dentista, quando envia ou recebe uma remessa de um produto ou despacha suas bagagens no aeroporto, há uma boa probabilidade que você tenha interagido com um sistema que utiliza a tecnologia Faircom embarcada. Assim como os desenvolvedores COBOL, a Faircom entende o diferencial que uma técnica de acesso direto aos registros, representada pelo método XAM, faz para a performance dos sistemas transacionais. Com acesso simultâneo aos níveis XAM e SQL relacional aos dados, a Faircom se coloca na linha de frente das soluções multimodelo de banco de dados transacionais. O desenvolvedor tem um grande leque de opções de interfaces com as quais programar e interagir com a tecnologia Faircom, sejam interfaces puramente relacionais, XAM orientadas a registros com a nossa API ou diretamente através da API COBOL. Separamos nossa oferta em 3 produtos: Citri Ace, Citri RTG e Citri AMS. O Citri RTG é o nosso produto voltado especificamente para o mercado COBOL e que estaremos focando nesta apresentação. A linguagem COBOL continua muito relevante no mercado. Pesquisas indicam que há mais transações baseadas em COBOL ocorrendo diariamente do que buscas no Google. As razões por trás dessas solidões são bem conhecidas, como sua reputação em termos de performance, maturidade, estabilidade e segurança. Porém, as soluções baseadas em COBOL encontram-se sob pressão de áreas como marketing, supply chain e business intelligence, para mencionar algumas. Marketing gostaria de analisar dados em tempo real para monitorar campanhas, analisar dados históricos para prever tendências e outras tarefas. Supply chain gostaria de ter acesso à internet para se comunicar com o fornecedor automaticamente e realizar pedidos online. E business intelligence, nosso foco no dia de hoje, deseja integrar o ambiente COBOL com outros sistemas. Para atender a essas demandas, o mercado em geral oferece 3 alternativas: reescrever o aplicativo em uma nova linguagem, que envolve os riscos de uma nova versão 1.0 e uma mudança do tipo Big Bang, portar o aplicativo, que representa uma solução temporária, ou integrar com outros aplicativos, que é a solução mais adotada. As opções de integração utilizadas costumam ser ETL ou migrar para um banco relacional. A primeira opção implica em disponibilidade de dados sempre atrasada e operações em batch, que podem impactar na performance. Adotar um banco puramente relacional implica em mudanças nas regras de negócio e, em geral, em uma grande degradação na performance. A proposta Faircom é diferente. Mantenha seu código-fonte COBOL atual e forneça acesso SQL aos seus dados. Adicione os benefícios de um servidor de banco de dados completo, com integridade, escalabilidade, replicação, backup dinâmico e muito mais. Tudo isso garantindo que, ao mesmo tempo que você trabalha com o sistema COBOL, outros usuários possam acessar esses mesmos dados por meio de interfaces SQL relacionais. Em um sistema COBOL tradicional, o código-fonte e as FDs, com descrição dos dados, são submetidos ao pré-compilador, gerando um código-objeto que será executado pelo runtime, acessando os dados em uma série de arquivos. Sem tocar em seu código-fonte, por meio de variáveis ambiente ou outras alterações simples, você passa a acessar os dados diretamente no Citri RTG, garantindo todos os benefícios apresentados anteriormente. Vamos a uma demonstração prática com o sistema COBOL de um de nossos clientes. É importante salientar que não temos o código-fonte desse sistema. Esta é uma solução caractere típica e podemos navegar pelas opções, consultando os arquivos do sistema. Vamos abrir a opção de contas a pagar e selecionar nossa tabela de fornecedores. O arquivo onde essas informações estão armazenadas chama-se Venfio00. Neste momento, os dados encontram-se totalmente armazenados no sistema de arquivo padrão do compilador.
Esse cenário representa, de forma ideal, seu sistema hoje. Neste ponto, podemos migrar alguns arquivos selecionados ou toda a nossa base para o CitriRTG. Optamos neste workshop por migrar apenas dois arquivos, Venfil00 e VenfilRIS. Todos os comandos e passos necessários para esse processo encontram-se detalhados em nossa documentação online para cada um dos fornecedores COBOL que atendemos, já que há pequenas variações entre eles. Vejamos agora nossa sequência de comandos. Nosso primeiro passo é iniciar o servidor CitriSQL Server. Em seguida, por meio de variáveis ambiente, informamos ao runtime que alguns arquivos utilizarão o CitriRTG para armazenar os dados. Os demais arquivos permanecerão com o sistema nativo do compilador. Em seguida, com uma ferramenta do próprio compilador, fazemos um dump dos registros dos arquivos originais e, por meio de um utilitário CitriRTG, criamos um arquivo vazio e carregamos os dados para um novo formato. Com isso, nosso sistema está pronto para ser executado, mas agora utilizando os dados desses arquivos armazenados com o CitriRTG. Antes de finalizar nosso script, vamos fazer uma operação que denominamos sequalize, que simplesmente adiciona os arquivos que desejamos ao dicionário SQL do CitriSQL Server. Estes passos devem ser executados apenas uma vez. Com os arquivos já no formato CitriRTG, toda operação tanto pela interface COBOL quanto por interfaces padrão SQL serão executadas sobre esses novos arquivos, sem necessidade de novas migrações ou transformações. Executamos nosso script e podemos voltar ao nosso programa COBOL e continuar sua utilização, mas com dois de nossos arquivos convertidos e agora controlados pelo CitriSQL Server. Uma vez mais, note que não tocamos no código-fonte COBOL do aplicativo. Vamos acessar o sistema. É o mesmo sistema, com os mesmos dados, porém, em dois dos nossos arquivos, em particular o nosso arquivo de fornecedores e o arquivo histórico de fornecedores, com os dados armazenados pelo CitriRTG. Buscamos aqui as informações e, como fizemos a importação dos dados, recuperamos exatamente a mesma informação que tínhamos anteriormente. E verificamos aqui o nosso fornecedor Behringer, de Albuquerque, Novo México, que é uma das nossas contas mais altas a serem pagas. Como já adicionamos nosso arquivo ao dicionário SQL, podemos trabalhar com esse mesmo dado, com essa mesma informação pelas APIs SQL padrão. Para exemplificar, fizemos um programa PHP que apresenta nossas maiores contas a pagar e disponibilizamos pela internet. Pronto! Você já pode trabalhar com seus dados, produzidos pelo sistema COBOL, utilizando as interfaces SQL padrão da indústria, sem alterar seu código-fonte. Além disso, podemos utilizar ferramentas de escritório como o Excel para visualizar nossos dados. Para isso, configuramos o driver ODBC e indicamos o endereço IP da máquina em que se encontra o CitriSQL Server. Neste exemplo, nosso servidor onde estão os dados é uma máquina Linux remota e estamos utilizando o Excel a partir de uma máquina Windows. Você consegue selecionar a tabela que deseja, salvar sua conexão fornecendo uma descrição para posterior utilização e definir como gostaria de visualizar seus dados. Pronto! Temos nossos dados do arquivo criado pelo sistema COBOL sendo compartilhados diretamente pelo Excel. O administrador do sistema pode definir quais tabelas poderão ser visualizadas por cada usuário do sistema, com total segurança e tranquilidade. O procedimento que fizemos para visualizar os dados gerados pelo sistema COBOL com o Excel, ou seja, conexão via driver ODBC, também é utilizado por outras ferramentas, particularmente as ferramentas de Business Intelligence e Analytics. Aqui, temos um dos sistemas líderes desse segmento sendo utilizado com nossos dados. Sem a necessidade de um passo intermediário, como importar os dados para um banco relacional via ETL, fazemos a carga dos dados do sistema COBOL. Também podemos, neste processamento, importar outras tabelas de outros sistemas da empresa. Para fins deste exercício, estamos utilizando uma segunda tabela com dados geográficos e criaremos um novo gráfico para analisar nossas contas a pagar. Esta simplicidade na integração representa muitos ganhos potenciais para as soluções COBOL existentes no mercado. Você pode integrar e compartilhar seus dados com outros sistemas e ferramentas padrão,
exibir seus dados em tempo real na internet e desenvolver novos módulos em linguagens como Java, PHP ou mesmo .NET, compartilhando dados e informações em tempo real e com baixo esforço. Vamos aqui selecionar a opção para criar um novo gráfico. Ok. Nesse gráfico, o tamanho relativo dos círculos é proporcional a cada valor. Podemos selecionar um fornecedor específico e verificar seus dados, qual o valor de nossas compras com eles. E temos aqui nosso fornecedor Behringer LLC de Albuquerque, Novo México. Vamos agora fazer uma transição para uma de nossas ferramentas gráficas para a manipulação dos dados por meio da linguagem SQL. Com o C3SQL Explorer, você pode se conectar ao banco C3SQL e realizar consultas às tabelas ou arquivos. Pode verificar os metadados do arquivo e visualizar os dados. Além deste formato tabular, você pode executar scripts completos, com joins, selects, unions e a criação de views, por exemplo. Você ainda pode alterar seus dados utilizando comandos update, e essa alteração será refletida no mesmo arquivo físico utilizado por seu sistema COBOL. Como um exemplo deste procedimento, vamos utilizar o C3SQL Explorer para alterar o nome de nosso fornecedor Behringer para Faircom RTG. Executamos o comando por meio do botão Run. E em seguida, confirmamos esta alteração no banco por meio de um commit. Pronto, nosso dado já foi alterado. Podemos voltar agora ao nosso ambiente Linux e ver isso refletido lá também. Podemos notar que nosso site faz a consulta base aproximadamente a cada 5 segundos, e tão logo releia os dados após a alteração, eles já estarão refletidos em sua exibição, como ocorre agora. Também podemos observar que a alteração no nome do fornecedor já pode ser visualizada diretamente pelo sistema em COBOL. Buscamos nosso dado agora como Faircom e visualizamos nosso registro que foi alterado pela interface SQL. Nesta demonstração prática, nós vimos como converter arquivos indexados do COBOL para o C3RTG, executar o sistema COBOL como se nada houvesse sido alterado, visualizar esses dados na internet com Excel e sistemas de BI, utilizar uma ferramenta Faircom para manipular os dados via comandos SQL e verificar essas alterações diretamente no sistema COBOL. Por fim, vale ressaltar que o C3RTG tem suporte nativo e transparente a Redefines, apresenta suporte completo à indexação COBOL e faz o mapeamento para a camada relacional por meio de arquivos XFD. As principais distribuições de COBOL do mercado de baixa plataforma podem se beneficiar do C3RTG da Faircom. Cada distribuição possui características específicas e estamos prontos para conversar e oferecer o melhor caminho para a evolução dos seus sistemas. A Faircom sempre primou por fornecer suas soluções as mais diversas opções de sistemas operacionais e arquiteturas, desde ambientes Unix até soluções das mais recentes distribuições Linux e Windows, tanto em plataforma Intel quanto IBM Power e outras. Além do C3SQL Explorer que vimos há pouco, a Faircom disponibiliza uma série de outras ferramentas que permitem ao administrador monitorar a performance, gerenciar os usuários e os arquivos do sistema. Ele pode determinar quantos usuários encontram-se conectados, verificar o consumo de memória e os bloqueios aos arquivos, por exemplo. A Faircom oferece, como um módulo adicional, a possibilidade de replicar a base de dados. Como uma replicação de log, apenas as alterações dos registros são passadas pela rede, o que faz com que haja mínima latência entre os sistemas e a base secundária não fique bloqueada. Com isso, tanto podemos ter uma base replicada para fins de disaster recovery, como uma base para business intelligence, que não afeta a performance do sistema produtivo principal. Se você tem interesse no assunto replicação, fique atento aos nossos próximos webcasts sobre esse assunto. Gostaríamos de salientar alguns pontos que discutimos nesse webcast. A solução C3RTG permite conectar sistemas COBOL com ferramentas de BI e outras por meio de interfaces amigáveis como o DBC, por exemplo. Menor impacto sobre o sistema atual com o fim dos processos ETL, agregando backup dinâmico, sem parada do sistema e replicação dos dados. Mais estabilidade e escalabilidade em sua solução. E, finalmente, suporte técnico especializado diretamente no Brasil.